Nós vamos falar sobre justificação. São dois assuntos hoje. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo, consagramos a Ti tudo que vamos conversar. O Senhor possa nos ajudar, que as informações do Teu Espírito possam ser comunicadas ao nosso Espírito de maneira profunda e que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, a nossa mente, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Bom, a importância do tema santificação, a importância do tema justificação é uma das ideias que a gente vai falar com vocês hoje. Então, justificação, qual a importância do tema? A doutrina da justificação é uma das mais ou a maior importância teológica cristã, pois é na compreensão dela que as igrejas são fundamentadas. O que acontece, irmãos? Nós, às vezes, percebemos algumas linhas de igrejas que são estabelecidas e a maneira como essas igrejas vão se conduzindo ou se permitindo serem conduzidas, porque, às vezes, eu não sei se você já percebeu e sabe disso, nem sempre as igrejas elas se conduzem, às vezes elas são conduzidas por outros. Então, queridos, o que acontece? A compreensão da justificação vai nos dar a base para que nós possamos nos estruturar como igreja. Em base na compreensão da justificação, nós podemos nos perder como igreja, se é que é possível dizer isso, ou podemos de fato afirmar uma igreja sólida na palavra de Deus. Por quê, queridos? Porque a justificação, na verdade, na sua compreensão exata, bíblica, nós vamos entender que nosso processo no todo, ele é muito inferior ao que nós achamos que podíamos. Tanto no que diz respeito à salvação, tanto no que diz respeito à santificação e no que diz respeito à justificação. A ideia do tema é a gente poder trabalhar um pouquinho de que ninguém pode se auto-justificar. Às vezes nós achamos que nós podemos nos auto-justificar. Se assim fosse, se nós pudéssemos nos auto-justificar, nós não precisaríamos de um Salvador, Cristo Jesus, concordam? Se nós entendemos que tudo o que aconteceu conosco, desde o pecado ter entrado na terra, havia alguma possibilidade de nós revertermos isso, Jesus então logo morreu em vão. Então entender o processo da doutrina da justificação é algo crucial para mim e para você. Qual que é a primeira ideia que eu quero falar com vocês a respeito da justificação? É a compreensão, amados, de que, como já foi ministrado aqui, o Murilo esteve falando sobre a reforma da igreja e agora na última semana ele falou sobre novo nascimento, é a compreensão que todo nascido de novo precisa ter de que de fato ele foi destituído, ele foi afastado da glória de Deus. Todos nós fomos afastados, queridos. Não existe branco, preto, loiro, moreno, não existe. Rico, pobre, não existe. Todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Quando nós fomos destituídos, pastor? Desde que o pecado entrou na raça humana. Havia uma harmonia, uma comunhão de Deus com o homem até que o pecado entrasse na raça humana, por conta da desobediência do homem, e a partir de então fez necessário que um preço fosse pago. No Antigo Testamento nós vamos ver como o homem era justificado. O homem era justificado por meio de muitos ritos, por meio de muitas cerimônias ritualísticas no Antigo Testamento, e aprove a Deus que assim fosse na época da lei, mas entendendo que o pecado fez isso conosco. Então o que eu quero dividir com vocês hoje? Falando de justificação, eu quero dividir o pecado original dos pecados que cometemos. Quando falamos sobre pecado, queridos, nós entendemos e compreendemos o pecado pela perspectiva, ou seja, pela visão dos pecados que cometemos hoje. Mas no processo de justificação, nós precisamos entender que o que Jesus veio combater não são os pecados que você e eu estamos cometendo hoje. Não é o fato de você não perdoar sua mãe, seu irmão, brigar com a tua esposa, roubar o seu patrão. Não é nesse aspecto que Jesus veio pagar um preço. Jesus, isso aí nós chamamos de frutos do pecado.
O que a justificação de fato faz, pastor? A justificação, a doutrina da justificação, ela trata o pecado original. Porque o pecado original, que é o pecado que Adão e Eva cometeram, fez com que o homem fosse afastado, separado eternamente de Deus. Quando Jesus vem pagar o preço pelo pecado, ele vem pagar o preço pela raiz dos pecados que cometemos. E a raiz do pecado que nós cometemos é o pecado original. Então, a partir do pecado original, todos nós nos afastamos da glória de Deus. E houve, então, a necessidade de que o pecador fosse inocentado. A justificação não é algo que partiu do homem, mas partiu de Deus. Ou seja, amados, havendo o pecado original tendo entrado na terra, partiu de Deus a correção disso. Partiu de Deus. Aí as pessoas nos falam assim, pastor, por que Adão e Eva fez isso? Você deve perguntar isso para ele um dia. Mas eu vou tentar minimamente. Então é assim, nós temos a tendência de fazer algumas associações, e as associações que nós fazemos em relação à nossa vida cristã, pelas doutrinas que nos interessam, e essa é uma palavra que você deve guardar, as doutrinas que nos interessam. Quantos sabem que você tem preferência por doutrinas? Né? Porque existem doutrinas bíblicas que te chamam a atenção, você tem vontade de estudar aquilo, você fala, nossa, que tema gostoso, que temática legal. Agora, existem doutrinas na Bíblia que você não... Né? Quer ver uma doutrina que preocupa todo mundo? A martiologia. Doutrina do pecado, da morte. Todo mundo quer saber. Eu acabei de vir num funeral, vim direto para cá. Eu e o Murilo estávamos lá, mas eu e a Giovana, nós estávamos agora num funeral, acabamos de vir de lá. E qual que é a questão da casa do luto? Todos nós temos o interesse de saber o que é a vida após a morte. Mas ninguém quer morrer, né? Vai lá saber como que é, né? Mas a doutrina do pecado, queridos, na verdade... A doutrina da morte, a doutrina da separação eterna é algo que intriga o homem. O homem, ele tem uma busca frenética, incessante, em saber o que vai ser dele depois dele deixar esse corpo. Quer ver? Quantos queriam saber de fato, de verdade? Para onde você vai depois que você morre? Quantos queriam saber como que é lá? O irmão está na palavra. Vamos falar sobre isso aí, fé. Sabe o que é a fé? A certeza das coisas que não se viu, mas se creu. Murilo falava na quinta-feira aqui, né, que, por exemplo, ninguém foi na Rússia, mas todo mundo sabe como é a Rússia, onde é a Rússia. Ninguém foi na Itália. Então é assim, às vezes nós sabemos das coisas e nós cremos no que nós sabemos. E por causa da nossa fé, nós temos então uma convicção de um fim. Mas a realidade é o seguinte, a Bíblia ela não trata de coisas somente que nós abraçamos pela fé, somente. Ela trata de coisas que, na verdade, são acontecimentos dos quais Deus vem estabelecendo ao longo de toda a eternidade. Desde que Deus se diz Deus e o mundo se diz mundo. Então, o que acontece com a questão da justificação para as nossas vidas? Por que nós somos justificados, queridos? Aprove a Deus justificar alguns e outros não? Para quem serve a justificação? O ato da justificação em relação ao pecado do homem, se partiu de Deus, nós podemos interferir nisso? Porque se partiu de Deus, ele deve escolher quem ele quer. Quantos já ouviram falar na expressão os eleitos? Bolsonaro foi eleito. O que acontece? Justificação parte de Deus em primeiro lugar para mim e para a sua vida, porque Deus ele compreendeu que sendo santo, sem santificação, Hebreus capítulo 12, ninguém verá a Deus. Deus, na sua multiforme graça, sabedoria, na sua soberania, Ele precisou de uma intervenção na sua e na minha vida, para que todos nós, aqueles que já morreram em Cristo, aqueles que ainda virão depois de nós, todos nós pudéssemos ser devolvidos na essência daquilo que Ele nos criou.
E o pecado, queridos, então, nós precisamos entender o seguinte: só existe uma compreensão do pecado nas nossas vidas e uma compreensão clara da justificação por meio do Espírito Santo. Quando eu disse para vocês há pouco de que existem doutrinas das quais nos chamam mais atenção e nós gostamos mais, nós achamos que nós nos santificamos ou nós fomos justificados porque nós somos bons. Eu não era tão ruim assim, eu vim de uma família boa, eu isso, eu aquilo. Pastor, mas eu perdoo, eu não tenho um coração duro. Agora usa-se muito, né, no meio dos jovens, coração peludo, né? Eu não tenho coração peludo, pastor, meu coração é de boa. Será que o seu coração é de boa mesmo? Será que o meu é de boa? Lógico que não, queridos. A palavra é clara em relação à justificação: todos pecaram, todos nós pecamos. E todos nós precisamos de uma intervenção, de um Salvador. Lutero, ao ler Romanos, né, o Murilo ministrou isso para nós, Lutero ele teve um encontro com a vontade soberana de Deus em relação à justificação. Quando, lendo os relatos bíblicos, ele entende que o justo viveria por meio da sua fé. A justificação, em primeiro lugar, nas nossas vidas vem por Deus. Em segundo lugar, nós precisamos recebê-la pela fé. Parece que é simples o que eu estou falando, irmãos, mas não é tão simples assim. Porque eu converso com pessoas que, nas células, rodou um tema aí esses dias a respeito: você crê na sua salvação? Quantos acreditam que são salvos aqui? Quantos têm plena convicção da salvação? Existem alguns que não são. Sabe por que a pessoa às vezes ela tem dificuldade em relação à sua condição de salvo? É porque ela não compreendeu a posição da justificação. Porque quando entendemos a justificação na sua origem e na sua raiz, nós entendemos o porquê nós somos salvos. Nós não somos salvos porque nós merecemos, porque aprove a Deus em primeiro lugar nos justificar. Então, quando nós somos declarados justos, amados, nós não somos declarados não pecadores. Há uma confusão nisso. A pessoa pergunta assim para você: você é justo? Você fala: mais ou menos. Porque você está se embasando e se apoiando na sua justiça própria. Aí você faz as contas e você sabe que você pegou o bombom da sua colega na escola um dia, você não devolveu aquela caneta que você emprestou. Aí você começa a fazer contas das vezes que você respondeu para pai e mãe, né, das vezes que você não foi fiel quando uma pessoa ligou e você falou: fala que eu não estou. Então, quando nós perguntamos: você é justo? Nós precisamos entender o que a pessoa está perguntando. Depende de quem vem a pergunta. Se é uma pergunta meramente secular, obviamente, você pode definir: olha, eu sou mais ou menos justo. Mas quando nós estamos falando a respeito de questões teológicas, bíblicas, questões cristãs para nós, nascidos de novo, quando eu pergunto para você o seguinte: irmão, você crê na sua salvação? Você crê que você está salvo? Eu estou perguntando: você crê que foi justificado? É isso que eu estou te perguntando. Você crê na justificação? Você crê que o preço que foi pago por você na cruz do Calvário valeu a pena? É uma realidade para você na sua vida isso? A justificação tem entendimento dentro do seu ser? É entendível para você? Mas nós temos dificuldade. O que me deixa melhor, queridos, menos preocupado? A Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence o homem de pecado, justiça e juízo. Nós cremos que o Espírito Santo, em seu tempo, vai convencer cada um de nós a respeito das doutrinas que são bíblicas. Nós temos falado com vocês a respeito de doutrinas, amado. Pastor, para que ensinar isso em classe de integração? Isso não deveria ser uma escola de estudos na igreja? Deveria, queridos. Sabe por que a gente está ensinando logo na entrada, de cara para vocês? A igreja que você se torna em Deus depende muito da compreensão doutrinária que você tem. Não entendermos a justificação e o preço que foi pago nos leva a viver uma vida medíocre e manipulada, ou seja, nos tornamos marionetes. Quando Tiago repreende a respeito de que nós somos como folha ao vento, que é levado de um lado para o outro, é isso que Tiago está defendendo. Fala: vocês não conhecem a doutrina, não é possível que vocês estão pisando na doutrina de Cristo. Vocês estão sendo levados de um lado para o outro, vocês estão como marionetes por causa disso. Então a doutrina da justificação ela nos responde algumas coisas. Qual é as respostas que temos para perguntas como: quem é esse justo que se refere à Bíblia? Quem são esses justos? Quem são? Outra pergunta que a doutrina da justificação nos responde: que fé é essa
O justo viverá pela fé. Que fé é essa? Como Deus justifica um injusto e ainda permanece sendo justo? Ou seja, é possível, irmãos, você se colocar no lugar de um injusto, morrendo a morte dele, levando sobre si os pecados dele e ainda permanecer justo? É possível? O que a Bíblia diz sobre isso? O que significa viver pela fé? O justo viverá pela fé. São questões assim, amados, que fazem toda a diferença nas nossas vidas. Se eu e você desejamos ser cristãos que vamos dar frutos para a glória de Deus, precisamos ter clareza disso. Haverá um momento na sua e na minha vida que não é mais possível a gente conversar de algumas questões tão básicas da fé cristã e nós não temos respostas para ela. Não dá. Não dá. Justificação, ela é estabelecida porque todo ser humano foi colocado num banco de réu. Quando Paulo escreve a respeito da questão colocada em Romanos, na justificação dada por Deus para a humanidade, queridos, ele ordena isso de maneira muito clara, muito clara. Ele diz que toda a humanidade caiu nos seus delitos, nos seus pecados. E por causa disso, toda a humanidade foi declarada culpada. Romanos capítulo 2 e capítulo 3 diz que então não há nenhum justo sequer. Na percepção romana, principalmente, as leis vinham de Roma, né, queridos? Havia muita, acho que o advogado lá pode me ajudar nisso, né? Mas a maioria das leis romanas, elas eram assim, severamente aplicadas na vida de todos aqueles que às vezes infringiam. Não é como hoje, não, que você comete um delito aí e o cara vai te achar só daqui 500 anos, depois do descobrimento do outro Brasil. As leis eram severas, queridos. E Paulo está escrevendo para um grupo de pessoas dizendo o seguinte: olha, sabe o que vocês precisam entender? Existe uma sentença sobre a vida de todos vocês. E quando todos vocês foram declarados injustos, vocês foram condenados pela injustiça de vocês, houve da parte de Deus uma resposta a isso. E Deus desejou declarar cada um de nós justos. Então, quando a pessoa diz assim para você, você é justo, teologicamente dizendo, você tem que dizer, eu sou justo. Por que você é justo? Porque eu fui justificado pelo sangue e o sacrifício de Cristo na cruz. Então, nós somos declarados justos, queridos, porque nós somos justificados por aquele que é santo, por aquele que não tinha pecado. E Paulo, então, ele expõe as doutrinas em ordem muito tranquilas assim, e claras para nós. Primeiro ele fala sobre a doutrina do pecado, depois Paulo fala sobre a doutrina da justificação, e só depois Paulo fala da doutrina da santificação. Por que eu estou citando isso, queridos? Não é a santificação que te justifica. Às vezes nós achamos porque nós nos santificamos, nos tornamos justos porque somos santos. Qual que é a primeira coisa que a tese das doutrinas bíblicas derrubam em nós? Os nossos méritos. Ah, pastor, mas eu jejuo, mas eu oro. Ah, pastor, mas eu busco, eu me consagro. Ah, pastor, eu não sento na roda dos escarnecedores. Ah, pastor, o senhor não vai me ver falando mal dos outros, eu evito. Tudo isso daí são questões morais, amados, que nós temos que obedecer mesmo. Quando nós falamos de justificação, todos, amados, em Romanos, é claro para nós, não havia judeus, nem gregos, nem gentios. Todos foram declarados injustos para serem condenados. Então, o que eu percebo aqui? Por que o judeu foi declarado injusto se ele tinha todas as leis de Moisés? Mesmo com todas as leis de Moisés, os judeus não puderam se auto-salvar ou se auto-justificar. Eles não puderam, queridos. Porque ninguém consegue cumprir todas as leis por si mesmo. A própria lei judaica diz que se você infringir uma das leis, e Jesus confirma isso depois, você infringiu todas elas. Sabe quantos ritos um judeu faz por dia, queridos, para que ele possa permanecer dentro das doutrinas da lei? Quem arrisca? Sabe quantas vezes um judeu lava a mão por dia? Quem arrisca?
66 vezes. Então os ritos, queridos, das leis, eles eram assim de maneira muito metódicas a serem obedecidas. E quando a gente então olha para essa realidade da justificação, a gente começa e passa a ter uma compreensão de que era impossível para nós. Então, quando nós falamos sobre ser justos, nós não somos justos por conta da nossa santificação e do cumprimento das leis, porque os judeus não conseguiram, e os gentios? Os gentios no Novo Testamento, a Bíblia diz que agora as leis de Deus foram escritas no nosso coração, não é isso? Na tábua do nosso coração. Foram escritas lá. Mesmo assim, nós não temos condições, com todas as leis dentro de nós, de obedecê-las. O que nós fazemos então, pastor? Nós só precisamos receber, queridos, aquilo que Deus fez em nosso favor, que foi ter nos justificado quando não tínhamos condição de. Existem 3 leis na Bíblia, vocês sabem disso? Conversávamos sobre isso na célula, né? Eu acho tão interessante esclarecer você a respeito disso por conta da justificação, porque às vezes, amados, as leis, elas são colocadas assim num nível tão elevado dentro de algumas igrejas, os cumprimentos dos ritos são tão elevados dentro de algumas igrejas, que as igrejas elas chegam a se auto-intitular de que eles têm a sã doutrina. Que se você não estiver dentro daquela comunidade, dentro daquela igreja, dentro daquela religião, não há salvação para você. Já ouviram isso em algum lugar? Os cristãos que têm entendimento e compreensão da palavra acreditam que tais igrejas não são igrejas, são seitas. Porque todo tipo de postura nessa condição se torna uma seita e não uma igreja. Mas existem centenas, milhares de pessoas que seguem uma religião assim. O desejo da comunidade é abrir os nossos olhos, para que nós possamos entender debaixo de qual lei nós estamos. Aí foi conversado na célula esses dias, se Jesus, na verdade, ele cumpriu nele toda a lei, precisa de lei ainda? Para que nós temos lei, se tudo se cumpriu em Cristo? Quantos acreditam que é necessário que as leis ainda existam? Se vocês então acreditam que as leis devem... Quantos acreditam que as leis, uma vez que elas se cumpriram em Cristo, elas não devem mais existir? Quantos? Ou seja, nós temos um bom grupo indeciso, ele não acredita nem numa coisa nem em outra. Né? E temos 4 corajosos aí que conseguiram assumir o que pensam. Não é uma pegadinha, queridos. É realmente, eu estou compartilhando assim, interagindo com vocês, para mim começar a compreender como pastor, que nível de igreja nós somos. E aqui não é vergonhoso você dizer, olha pastor, é nisso que eu creio, até agora eu entendi assim, é isso que eu compreendo a respeito da justificação, é isso que eu compreendo a respeito da reforma, a respeito da santificação, é o que eu compreendo, pastor, porque até agora eu aprendi assim. Não é feio você assumir uma coisa ou outra, mas o importante para Cristo é que você seja liberto de todas as mentiras que foram colocadas em você. João 8,32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então é o seguinte, se alguns aqui entendem que as leis devem permanecer, por que não permanecemos então ainda sacrificando os animais para perdão dos nossos pecados? Porque Jesus já foi sacrificado. Se Jesus já foi sacrificado, então se cumpriu nele a lei, não é isso? Toda a lei se cumpriu nele? Ou parte da lei se cumpriu nele? Existem 3 leis na Bíblia, e eu quero, dentro da justificação, entender ela com vocês. Existe a lei, que é a lei dos sacrifícios, que são dos rituais, que é onde, por causa do pecado do homem, houve o primeiro sacrifício, o primeiro derramamento de sangue de um animal para poder vestir e cobrir a nudez do homem, lembram disso? Adão pecou, Deus sacrificou um animal, cobriu Adão, cobriu o pecado de Adão, a coisa seguiu, e a partir daí, então, uma vez por ano, os sacerdotes, eles traziam as pessoas para um rito, e o sumo sacerdote diante de Deus imolava um animal, sacrificando, liberava o outro, porque eram 2, e liberava o outro animal para morrer de fome no deserto. Esse sangue que era derramado era para perdão do pecado do povo. O outro animal que ia morrer às mínguas no deserto significava o sofrimento que o povo causa e o sofrimento que o povo tinha que passar. O povo deveria morrer daquela forma, mas um animal morreu.
Ponto. Então são as leis sacrificiais. As leis sacrificiais, elas terminam em Jesus, por causa da justificação. Jesus justifica todo o homem enfrentando e vencendo um problema original. Qual que é o problema original? O pecado original. Quando Jesus enfrenta o pecado original, que é a queda do homem, Jesus então estabelece uma nova aliança, aliança memorial, que é a ceia do Senhor que nós temos hoje. Fomos justificados por Cristo, não sacrificamos mais os animais e hoje participamos da ceia do Senhor, que é o pão e o suco de uva, o vinho, como você preferir, certo? Então uma lei foi abolida em Cristo, porque Cristo cumpriu. A outra lei, queridos, era a lei da religião. Havia uma lei, que era a lei religiosa, estabelecida pelos sacerdotes, que Deus levantou os sacerdotes diante de tudo o que acontecia com a humanidade no Antigo Testamento, para que eles pudessem conduzir o povo dentro da lei da religião, que depois veio se tornar os fariseus no Novo Testamento. Quantos se lembram dos fariseus? Eles então traziam toda a lei da religião para dentro da igreja. Jesus veio e combateu isso também. Jesus então, ele aboliu a lei do sacrifício, aboliu agora a lei da religião, se cumpriram em Cristo. Tanto é que ele diz, olha, foge da religião, porque a religião é uma escravidão. Vocês não têm condição nem de entender se vocês são salvos ou não, pelo sacrifício que está para acontecer. Então a religião faz isso, ela nos deixa confusos, ela não nos dá certeza no coração, ela não posiciona o nosso espírito nas regiões celestiais. Jesus aboliu a religião. Mas existe uma lei que Jesus não aboliu, ele a resumiu em duas. Qual que é a lei? Lei moral. A lei moral, que eram os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, Jesus diz o seguinte, olha, deixa eu dizer algo para vocês. Existem lá os 10 mandamentos, a lei de Moisés, as tábuas que Moisés recebeu e as tábuas que Moisés repartiu com vocês. Eu quero resumir essas 10 leis em duas. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, a tua força, o teu entendimento, e amarás o próximo como a ti mesmo. Dessa lei ninguém deve fugir. E a igreja tem que levar e cumprir essa lei. A humanidade deve cumprir essa lei. Então deixa eu dizer para vocês, quando declarados justos, amados, o fato de termos sido justificados, nós temos que entender que a justificação não liberta a mim e a você para vivermos uma vida como se não tivéssemos sido justificados. Jesus nos justificou, mas ele coloca um esclarecimento para nós, dizendo o seguinte, olha, vocês foram justificados da condenação do pecado e da morte. Agora um novo processo se dá na vida de vocês. Então o que a justificação faz conosco, irmãos? A justificação resolve o nosso pecado original, mas ela não resolve o problema do pecado no seu dia a dia. Não que ela não resolva, né, irmãos? Porque Jesus morreu, ele morreu pelo pecado. Mas eu estou querendo dizer o seguinte, enquanto aqui estamos, a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, e o pecado está todo dia nos assediando à porta. Hebreus capítulo 12. Portanto, vós que estáis a rodear-nos de uma tão grande nuvem de testemunhas. Aí o autor aos Hebreus traz uma exortação, mesmo sendo justificados, queridos. Ele diz, vocês devem deixar o pecado e o embaraço, que tão de perto vos assedia, vos rodeia. Então o pecado ele continua, e os princípios da justificação nas nossas vidas, amados, nos coloca numa nova fase. Vamos falar lá na segunda aula, que é a fase da santificação depois. Então, a justificação de Deus não nos torna internamente justos, apenas declara a nossa inocência e nos torna aceitáveis diante de Deus. Amém? Ela não nos torna internamente justos, queridos. Nós somos justos por causa de Cristo, por causa do sacrifício, mas não somos justos internamente ao ponto de não pecarmos mais. E é essa a nossa grande confusão, porque nós sabemos que pecamos, não aceitamos a justificação nos moldes
bíblicos, doutrinários que temos que receber. Você precisa resolver esse problema de uma vez por todas no seu interior. Amém? Fomos justificados, independente de nós. A justificação, ela nos torna justos diante de Deus, mas não nos torna justos na essência interna. Eu não sou justo ao ponto de não errar, não pecar mais. Por isso, outros processos e outras doutrinas. O Murilo deve ter falado alguma coisa sobre o colar de pérolas, né? Que as doutrinas são como colar de pérolas, né? Você precisa juntar as pérolas e não trabalhar de maneira isolada em cima de uma doutrina só. Porque enfatizar demais uma doutrina, você tropeça na outra. Então é assim, não é a doutrina da justificação, queridos, que nos coloca no ápice de tudo, nem a da salvação. Não é porque fomos salvos então agora que nós podemos ser libertinos. E nem a doutrina da santificação, não é porque nos santificamos que merecemos. Então nós precisamos alinhavar todas as doutrinas para entendermos o que é ser justo e que a justificação faz em nós. O que significa então ser justos por meio da sua fé? Porque ela está escrito: os justos viverão por meio da sua fé. Em relação a isso, eu quero compartilhar com vocês que existe uma diferença, querido, na nossa interpretação. Nós não somos justificados por causa da nossa fé. Entende? Não é porque eu tenho fé que eu sou justificado, é por meio da fé. Porque as pessoas, às vezes, a gente sempre lutou, as igrejas que se denominam pentecostais, né, elas enfatizam muitas questões dos dons. Então, sempre fala assim, pô, você não cura porque você não tem fé. Você não liberta um encarcerado porque você não tem fé. E sempre há uma ênfase muito grande em relação à questão dos dons. Por que existe tanta ênfase assim? Porque as igrejas pentecostais, queridos, e eu não estou aqui fazendo, difamando as tais, mas eu estou dizendo o seguinte: onde está o enfoque do pentecostalismo? O enfoque do pentecostalismo está em afirmar você por causa da fé que você tem, do tamanho dela. Se você tem mais fé do que eu, você vai mais longe. Você percebe? Então, na verdade, é dado a ênfase na fé que você tem. Seria a fé, preguei sobre isso uma vez, né? Seria a fé na fé que me justifica? Não, queridos. O que me justifica é receber a fé que Deus nos concede. Em outras palavras, o que você quer dizer, pastor? Eu quero dizer que até para ser justificado, você precisou da fé de Deus brotar no seu coração para compreender isso. Não é por causa da sua fé. Porque tem pessoas que dizem assim, olha, eu aceitei a Jesus, agora fui justificado. Você não foi justificado porque você aceitou Jesus. Você já aceitou Jesus porque foi justificado. Parece confuso, né? Mas não é, queridos. Você só teve condições, se é que dá para usar esse termo, de aceitar Jesus, porque Jesus morreu e pagou um preço por você antes. Você foi justificado muito antes de uma decisão ser tomada. Pastor, isso é importante para nós aprendermos isso na integração? Queridos, eu acredito que seja um dos temas mais importantes para nós. Por que eu digo isso para você? Eu tenho visto e participado de muitos abusos, sendo cometido contra pessoas na fé cristã. Abusos, queridos. Abusos dos quais, quando a gente não tem a compreensão, a gente carrega até traumas, medos, feridas. Sabe por que existe tanta necessidade de cura e libertação hoje? Por causa dos abusos que são proporcionados. Pior, dos abusos que são recebidos, aceitos. A doutrina da justificação coloca você e eu em linha direta com Deus, não tem o homem na parada. Não são as igrejas, queridos. Não é a comunidade Amor e Graça, não é a Igreja Católica, não é a Espírita, não é a Umbanda, não são outras igrejas evangélicas. A questão doutrinária da justificação é um problema que Deus resolveu, do qual você não poderia resolver. Claro isso, né? Não tem muito a ser dito. Nós estamos meio que chovendo no molhado. Mas aí eu finalizo com vocês esse primeiro momento, dizendo sobre
que a fé não tem mérito, queridos. Não há mérito humano. Na verdade, a fé ela humilha o homem. Quando nós depositamos o crédito, a fé que temos, para qualquer tipo de intervenção de Deus na nossa vida, seja ela na questão de salvação, seja ela na questão de santificação, de justificação, seja ela na questão dos dons, quando nós atribuímos o mérito à fé, nós temos um engano teológico acontecendo. Porque quando você olha para a Bíblia, tudo que a fé faz com uma pessoa é humilhá-la. Tudo que a fé faz com as pessoas na Bíblia é humilhar as pessoas. Por toda a história bíblica, queridos. Então, quando você se acha assim, ou foi ensinado que a tua fé, na verdade, nós deveríamos compreender o que é isso. Por que a fé nos humilha, pastor? Porque a fé nos coloca numa condição de compreensão e entendimento de que nós não podemos. Nós não podemos, por isso que é por fé. Porque nós não podemos nos auto-justificar, auto-santificar, auto-salvar, auto-perdoar. Agora eu vou dar nó. As pessoas falam assim, ó, às vezes você tem um problema com você mesmo, você precisa resolver isso, você precisa se auto-perdoar. Você precisa se auto-perdoar por coisas que você fez. Até para se auto-perdoar, queridos, nós precisamos de uma intervenção. Porque foge de nós tal condição de fazê-lo. É preciso que haja da parte de Deus, em primeiro lugar, uma cura nas nossas emoções para auto-perdão. Deus precisa intervir primeiro com cura, para que você tenha condição de se auto. Então, amados, a fé, na verdade, ela sempre vai humilhar o homem. Quando nós declaramos que é por fé que nós fomos justificados, não é pela nossa fé, mas é pela fé que brotou no nosso coração, através da intervenção exclusiva e meritória de Deus, divina. Finalizo dizendo, dessa forma a palavra de Deus é clara ao afirmar que todos foram salvos, a palavra é por meio da fé, e não pela fé. As pessoas às vezes atribuem que você foi salvo pela fé. Você não foi salvo pela fé. Você foi salvo por meio da fé. Ou seja, uma ação divina que causou em você a possibilidade. E hoje você é justificado sem merecimento. Eu sou justificado sem mérito algum. Justificação, finalizando com vocês, diferente, né, era mais para a gente falar sobre justificação, a gente vai falar sobre santificação. Justificação, para que você possa guardar no seu coração, é dela que produz agora toda a compreensão das doutrinas que você vai tratar na sua vida. Você não consegue entender nenhuma outra intervenção de Deus se você não conseguir compreender que foi Ele quem te justificou para iniciar uma obra na sua vida, te perdoando de um pecado que você não poderia ter perdão. Isso é justificação. Amém? Queridos, nós vamos falar sobre doutrina da santificação. A importância do tema, queridos, e as questões práticas do tema. Bom, a pergunta é a seguinte: quais das hipóteses possivelmente você acredita que determina ou determinará a sua salvação? Eu vou ler 3 possibilidades para você. Você acredita que uma dessas 3 possibilidades determina a salvação de uma pessoa? Por exemplo, manter-se longe do pecado e viver uma vida correta se santificando. Segundo, ter uma vida reta mantendo-se numa santificação imposta por Deus ao homem depois do homem ter pecado. Terceiro, não se preocupar com esses assuntos, pois a nossa salvação depende totalmente de Deus e o preço da justificação já foi pago por Ele. Vocês acreditam que uma dessas alternativas pode nos salvar? Por exemplo, manter-se longe do pecado e viver uma vida correta em santificação. Você acha que isso pode te salvar? Ter uma vida reta, mantendo-se numa santificação imposta. Por que imposta? Porque depois que Deus resolveu o problema do homem, né? Aí Deus falou, pô, resolveu o seu problema, você não vai se sujar de novo. Então agora você precisa se santificar. Tá de brincadeira, né? E a terceira é não se preocupar com isso, porque uma vez que a salvação
nos alcançou pela justificação, isso é problema de Deus, a gente não paga preço algum. Na verdade, queridos, as três afirmações acima, elas estão incorretas, pois embora toda a obra da salvação e justificação dependa totalmente de Deus, nós precisamos entender as suas doutrinas. Essas questões foram colocadas de maneira assim, muito bem pensada, não é perguntas que foram jogadas ao vento. Ao conversar com pessoas de N igrejas e denominações, amados, nós vemos que as pessoas têm esses pontos de vista. Por exemplo, você conversa com pessoas que dizem assim: pastor, eu vou ao monte. Pastor, nós precisamos orar mais. Tal igreja ora, pastor, o senhor precisa de ver como é diferente o negócio. Algumas pessoas, elas acreditam o seguinte, que se você não obedecer às regras que Deus estabeleceu agora, depois de ter te perdoado do pecado e te justificado, você vai arder no inferno, porque você não está obedecendo. E existem outras pessoas que acreditam que Deus tem que cuidar de tudo, já que Ele é o autor de tudo, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, pastor, para que eu vou ficar me esforçando? Vamos trazer para o nosso dia a dia. Quantos aqui já ouviram expressões assim: ah, eu vou abrir mão disso tudo, eu estou cansado de ser besta. Cansado de ser palhaço. Já ouviu isso? É assim, queridos. É quando nós chegamos à humilde conclusão de que nós somos besta e palhaço mesmo. Porque em pensar assim, queridos, o que nós estamos dizendo para Deus? Senhor, nós cremos no processo daquilo que o Senhor está fazendo e na salvação, mas nós cremos que é o seguinte: eu estou cansado disso tudo, então não vale a pena eu continuar pagando um preço. Quando eu declaro que não vale a pena eu continuar pagando um preço, eu estou comunicando algo para Deus. Duas coisas eu comunico. A primeira delas é que é eu quem paga um preço, se não, ai de Deus sem mim. Já pensou que seria de Deus sem você? Hã? Jesus! Outra coisa que nós comunicamos é o seguinte: Senhor, se eu parar, para tudo. É o que nós comunicamos, queridos. Por mais que você tente fugir disso, porque nós falamos das doutrinas, mas no dia a dia é diferente a nossa vivência. Na nossa vivência nós temos posturas, queridos, que parecem que nós não aprendemos sobre as doutrinas bíblicas a nosso respeito. Não aprendemos aquilo que foi uma intervenção divina causou em nós. E como nós podemos viver diferente daqueles que caminham para a morte. Porque existem pessoas caminhando para a morte, queridos, infelizmente. Não porque eles são maus, piores do que nós, não porque eles são bons, melhores do que nós, então eles podem decidir o que devem fazer, mas a questão é que ainda não lhes foi revelado toda a verdade. Existem pessoas que elas estão convictas de que o que estão fazendo é certo, mas nem sempre o que estão fazendo é aprovado por Deus. Lembra quando Jesus diz assim: olha, naquele dia vocês dirão: Senhor, Senhor, no teu nome expulsei demônios, orei, fui ao monte, coloquei sal grosso na barra da calça, tomei o olhinho de Israel, a aguinha do Jordão. Hã? É assim, queridos. Quando nós falamos sobre santificação, nós achamos que existem, dentro da religião, é muito nos ensinado isso, que existem o alto clero. Quem são os do alto clero, queridos? São os papas da religião. São os monges dos nossos dias. Sempre tem um Lutero nascendo, renascendo de novo. Sabiam disso? Sempre tem um Lutero, queridos. Filosofias humanas impregnadas dentro de igrejas com doutrinas corrompidas. É isso. Então o processo de santificação nas nossas vidas, ele precisa ser também, assim como as outras doutrinas, muito bem entendido. Porque nós corremos e incorremos nos riscos e erros de achar que nós somos mais santos do que os outros. Não é o fato do quanto você se entrega, o quanto você se desgasta, o quanto você se retalha, o quanto você se anula. Esquece, queridos. Primeira questão em relação à santificação que nós precisamos entender. A santificação também não é um mérito do homem.
Muito embora é uma responsabilidade dele. Parece loucura, né? Não é mérito do homem, embora seja uma responsabilidade dele. A santificação, ela não existe para que você venha a ser salvo. Você não é salvo pela quantidade de nãos que você diz para o pecado, pelas suas renúncias de vida. Não é por isso que você é salvo. Então a santificação não salva ninguém, mas a santificação existe na vida de todo aquele que foi salvo. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda sobre a santificação: ninguém, nenhum ser humano na face da terra, entenda isso, nenhum ser humano na face da terra pode se santificar se ele não tiver nascido de novo. Nenhum ser humano. Aí você poderia dizer assim: ah, pastor, eu não estou entendendo isso não, sabe por quê? Porque assim, eu tenho um amigo, ele não é cristão, mas se o senhor vê, ele é um homem diferente, pastor. Cara, o cara é santo, ele é separado. Ele não é santo, irmão, ele não é separado. O que ele tem então, pastor? Lembra das 3 leis que nós falamos? Uma das leis era a lei moral. Ele tem princípios morais. O que são os princípios morais, amados? Os princípios morais são os princípios que nos governam. Às vezes você veio de uma boa educação, de uma boa família, você veio de uma boa estabilidade, né, vivencial em muitos sentidos, emocionais, financeiro, relacionais. Você veio de uma boa estabilidade. Bons estudos, boa educação, isso faz com que você crie ao longo da sua vida princípios morais. E os princípios morais não são santificação, queridos. Vou te dar um exemplo. Existem pessoas que não servem a Jesus, nunca entenderam que Jesus é Senhor e Salvador da vida delas, nunca, e nunca adulteraram. São casados com a mesma mulher ou com o mesmo marido há mais de 40, 50 anos, nunca traíram, nunca se relacionaram com pessoas de fora do casamento. Princípio moral. Compreendeu que o casamento é algo sério. Se eu decidir um dia anular a minha vida para viver a minha vida contigo, é contigo que eu vou viver. Princípio moral, queridos. Entende? E aí nós entendemos que às vezes o princípio moral, ele também é santificação, ele não é santificação. Porque a santificação só existe na vida do salvo. A santificação não existe na vida do ímpio. Agora, na vida do ímpio e na vida do salvo, nos dois, aí existem princípios morais. Sabia que um salvo pode fazer alguma coisa que é princípio moral e declarar que é santificação sendo que não foi? Nós podemos obedecer princípios morais e falar que isso é santificação. Isso não é santificação, irmãos. O que é santificação? Santificação é uma transformação da natureza do homem de dentro para fora, expressando àqueles que estão à sua volta aquilo que Deus é e fez. Isso é santificação. A santificação, ela expressa sempre Deus, ela não expressa só princípios morais. A santificação expressa Deus nos nossos atos, nas nossas ações. Então, a primeira inversão a respeito da santificação é que muitos acreditam que a santificação salva o homem. Quanto mais santo, vou dar um exemplo. Uma pessoa, ela quebra um princípio moral. Qual que é a primeira coisa que você fala para ela? Se é que fala, né? Estou eu aqui te julgando já. Você viu, né? Mas qual é a primeira coisa que a gente, às vezes, por causa da religião, pensa sobre a pessoa? A gente pensa que, cara, isso aí aconteceu porque você está longe de Deus. A gente quer achar um pecado nela. A gente quer achar um pecado. A gente, às vezes, denomina o seguinte: rapaz, você está fiel no dízimo, irmão? É por isso que isso aí está acontecendo com você. Devorador está te comendo. Como se tudo fosse mérito nosso, queridos. Eu vou dizer para você, o ímpio que não conhece Jesus, às vezes ele é rico, milionário. Trilionário, às vezes. Ele não tem vida com Deus, irmão. Aí é fácil, né? Sabe o que você vai falar para mim? Não, aí é Satanás, o pastor está prosperando de monte para ele não se aproximar de Deus. Aí eu nunca ganho de você. Porque se o cara está prosperando e não tem Deus, você está falando que é Satanás. Aí se o cara que tem Deus, ele está tendo alguma dificuldade financeira, você está dizendo que ele é um pecador, que ele precisa se santificar. Aí nós às vezes declaramos o seguinte: se você se santificar mais, o devorador vai embora da sua vida. O devorador não vai embora da minha vida porque eu me santifico, queridos.
Devorador vai embora da minha vida porque Deus repreende. Tem a ver com Deus, não tem a ver comigo. Por exemplo, a santificação na vida de uma pessoa não impede ela de encarar uma enfermidade. Jó era uma pessoa justa e santa? Quantos creem que era? É Antigo Testamento, mas é um personagem bíblico, queridos. Jó era uma pessoa reta. A Bíblia diz que ele era íntegro. Homem reto. Retidão, integridade e santidade para o justo. Mas, rapaz, ele comeu o pão que Deus amassou. Entende, irmãos? Uma perspectiva equivocada do processo de santificação na nossa vida nos faz colocar peso em si mesmo, porque quando as coisas começam a dar errado para você, a primeira coisa que você quer é santificar mais. Estou me santificando pouco. Aí você deixa de comer, porque você vai jejuar. Aí você começa a fazer uma série de coisas, aí Deus olha para você de maneira tão simples e amorosa. Ele diz, olha, eu já não disse para vocês que eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Quero humildade, quero obediência. Vocês estão se sacrificando e arrancando couro. Santificação, o processo é inverso, queridos. Ele é de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, ela não nos traz salvação, pelo contrário, porque fomos salvos, então Deus nos coloca a santificar-nos. Romanos capítulo 8, 29 e 30 diz assim, Paulo afirmando, né? Pois aqueles que de antemão conheceu, está falando de Deus, irmão, Deus conheceu essas pessoas. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Aí aqui é duro, né? Quando a gente fala sobre predestinação. Pastor, tem os predestinados? Isso aqui é aula para outro assunto. É assunto para outra aula, se você preferir a ordem dos produtos aí. Os fatores. Mas Deus está dizendo, aqueles que ele de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, Deus está dizendo agora, também chamou. E aos que chamou, também justificou. Agora, só agora nós chegamos na justificação. Ministrei sobre justificação para vocês agora. Antes de você chegar na justificação, Deus já havia te conhecido, Deus já havia te predestinado, Deus já havia te chamado e agora Ele te justifica. Deus justificou, e aos que justificou, também glorificou, santificou. Percebe que Deus ele tem um trilho muito claro e bem definido do que Ele está fazendo em nós? Então todos os enganos teológicos, amados, nós precisamos confrontar. As pessoas têm sido aprisionadas nas religiões, nas igrejas, por medo desse processo de quem é santo e quem não é. Aprisionados, irmãos. Dá até dó. São os coronéis da religião que determinam se você é santo, se você não é. Os líderes de célula, aqueles que... Porque a religião faz assim, ela olha algo em você, ela fala, nossa, cara, e sabe o que ela faz para você? Ela te vende indulgência. É indulgência que as pessoas vendem, é isso que elas fazem. Porque daí elas falam para você assim, não, você tem que rezar 3 Ave Maria e 5 Pai Nosso. É o que elas falam. Não estou aqui menosprezando, né, a Igreja Católica, não é isso que eu estou dizendo, irmão. O meu problema não é contra o catolicismo romano. A questão aqui é a seguinte, a maneira como nós lidamos com as questões que uma vez que nós temos deficiências, as pessoas intitulam que é uma falta de santificação. A santificação existe em nós porque nós somos salvos, queridos. E todo nascido de novo, todo salvo, ele evidencia de maneira extrema um processo de mudança e transformação de vida pela santificação. Então, antes mesmo de você operar num processo de santificação, Deus tem operado através de você nesse processo de santificação. Então, esses erros, nós precisamos combatê-los. Por exemplo, outro erro bastante cometido por muitos que se dizem salvos é o fato de que, após ter sido salvos e libertos, nós fomos perdoados e passamos a viver uma vida completamente libertina. A santificação ela tem um processo, irmão, nas nossas vidas. Quando nós nos santificamos pela força do braço, existe um momento na nossa vida que a gente não consegue mais. Todo mundo tem um limite humano para se santificar. E aí, quando a gente não mais suporta
o que a gente faz? É a primeira expressão de todo cristão. Eu estou na igreja há 27 anos assistindo isso. Só muda de endereço. Todo mundo que se frustra em não conseguir se auto-santificar pela força do próprio braço, chega a essa conclusão em relação ao corpo. A pessoa diz o seguinte: quer saber? Eu não aguento mais a igreja. Estou cansado da igreja colocar regras em mim. Estou cansado da igreja meter o pentelho na minha família. Estou cansado do líder de célula, do pastor me julgar. Estou cansado. Aí a pessoa está cansada de tudo, irmão. Agora a pessoa está, meu Deus, está morrendo. Mas por que as pessoas dizem isso? Porque elas atribuem o fato delas não, com a força do próprio braço, terem conseguido se santificar, na mentalidade que desenvolveram de santificação, elas não conseguem isso, atribuem o problema à instituição ou àqueles que convivem com ela, porque às vezes nem é a instituição, às vezes são amigos cristãos que estão dizendo para você: esse caminho te leva à morte. A pessoa está te abrindo os olhos porque ela é sua amiga, porque a Bíblia diz que nós devemos exortar uns aos outros. Mas aí ela chega nessa conclusão. Quando ela consegue atribuir aos amigos, à família ou à igreja que o problema não é ela, mas são os pesos que foram colocados sobre ela, ela vai para um outro passo, um outro nível. Qual que é o nível? A libertinagem. Aí agora ela traz para si uma frase que todo cristão gosta: sou livre. Já conversou com pessoas assim? Você vai falar alguma coisa de Deus para elas? Estão na igreja, queridos, cristãos, estão caminhando, mas você vê que elas estão descarrilhando. E aí você vai falar com ela, e ela fala: sou livre. Então deixa eu te falar alguma coisa em relação à santificação. Você é livre mesmo? Quantos se consideram livres aqui? Deixa eu falar algo sobre a liberdade com você, queridos. A liberdade, na verdade, ela tem limites. Quando a Bíblia declara que por conta do processo de santificação nas nossas vidas, nós nos tornamos agora a resposta de Deus ao mundo, pelo processo de transformações que a santificação traz na vida do salvo, e a Bíblia declara que eu e você somos livres, nós deveríamos fazer uma pergunta: Senhor, se o Senhor está me declarando livre, eu sou livre do quê? De quem? Como? São perguntas. Ao declarar em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará, está dizendo o seguinte: nos libertará das questões de sofismas, de erros teológicos, da questão da imposição religião em nós, mas nunca está dizendo que você é livre para você fazer o que você quiser da sua vida. Aliás, Romanos trabalha muito bem isso de forma muito profunda, queridos. Está dizendo o seguinte: ó, aqueles que eram escravos e agora são livres, e aqueles que eram livres agora se tornam escravos de Cristo. Quantos se lembram desse texto? Já viram esse texto? Se você era livre, se tornou escravo de Cristo. E se você era escravo, agora se tornou livre em Cristo. Então é assim, amados. Quando a Bíblia diz que nós somos livres do quê? Voltando lá na justificação. Nós somos livres de um problema que para nós não havia solução e Jesus o solucionou. Era a separação eterna, morte eterna de Deus. Nós não teríamos mais possibilidade. Nós fomos livres da condenação e morte eterna. É aí que nós somos livres. Mas no que diz respeito à salvação, a Bíblia diz que todos os que são salvos se tornam um. 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14, fala dos dons e do corpo de Cristo. Nós nos tornamos um corpo. 1 Coríntios 14, 26 diz que tudo que nós fizermos, depois de termos sido alcançados, salvos, agora nos santificando como um processo de resposta à salvação, 1 Coríntios 14, 26 diz: nós devemos fazer tudo para a edificação do corpo. Então, tipo assim, será que eu sou livre mesmo, irmãos? Vamos ver se eu sou livre. Eu tive uma discussão com a Roberta essa semana. Não consegui me consertar com a Roberta. Ela está de bico, eu estou de bico. Vocês não estão sabendo, mas domingo é ceia, amanhã é ceia. Aí chega aqui na ceia, o pastor lê um texto ali na frente bíblico. Irmão, se você tem uma ofensa contra algum irmão seu, antes de você trazer sua oferta à casa do Pai, resolva o teu problema com o irmão, depois traga a tua oferta. Porque se você trouxer a tua oferta nessa condição, ela não é recebida diante de Deus e você será reprovado.
Aí 1 Coríntios 14, 1 Coríntios 11, do 29 em diante, Paulo está dizendo o seguinte: olha, quando vocês forem ceiar, vocês precisam examinar a si mesmo. Porque se vocês... Aí ele usa uma expressão: se vocês não discernirem o corpo, vocês têm no meio de vocês muitas pessoas que dormem. Está falando de pessoas que morreram espiritualmente. A palavra dormir no original lá, no original significa morte. Há no meio de vocês muitos que dormiram, que dormem, que morrem, que morreram espiritualmente, estão mortos. Então na igreja é um bando de morto-vivo. Há no meio de vocês muitos que dormem e outros que estão doentes. Aí Paulo começa a exortar a respeito da enfermidade no corpo. Então é assim: como que eu sou livre? Se eu sou livre, ninguém manda na minha vida, eu faço o que eu quero. Se eu quiser me consertar com o Roberto, eu me conserto. Se eu não quiser, eu não me conserto. Se eu quiser tomar ceia, eu tomo. Se eu não quiser, não tem nada a ver com a minha vida. Eu faço do jeito que eu estou. Eu me considero santo, eu me considero... Não é assim não, gente. O processo de santificação, e é aqui que entra, queridos. Santificação pelo esforço humano e santificação pelo poder divino, que é uma resposta ao novo nascimento. O novo nascimento aconteceu, a santificação agora opera em nós, ela opera em você. Não é você que quer, mas ela opera em você, você está entendendo? É ela que opera, porque dele é o querer e o efetuar, diz a Bíblia. Então é assim, a santificação no processo divino jamais permitirá que eu fique sem conversar com a Roberta. Não é possível. Eu não consigo, eu não durmo. Há uma inquietação em mim que eu vou dizer: Senhor, eu não consigo. Eu preciso me consertar com a Roberta. A paz foi embora de mim. Eu não tenho paz mais. Desde que eu deixei de conversar com a Roberta, eu não tenho paz. E sabe, algo que você nunca vai conseguir fugir é a consciência. Você pode fugir de tudo e de todos, queridos, mas da sua consciência você não foge. O que eu estou querendo dizer, queridos? O processo de santificação, quando ele existe na vida de um ser humano, e existe algo irresolvido, biblicamente dizendo, você não dorme mais. Não dorme. É por isso que o marido que adultera, ele não consegue mais ter paz. Ou a mulher que adultera, ou está com bagunça lá nas redes sociais, ela não consegue mais olhar para o marido. Por quê? Não consegue, queridos. Porque se nós somos nascidos de novo e nós temos, em algum momento, em alguma situação da nossa vida, nós estamos escapando do trilho, o Espírito Santo que habita em vós. Compreendem? Isso é santificação. E o que passa disso? O princípio moral. Quer princípio moral? São os mesmos desvios. Estou com um problema com pornografia. Dando exemplo, queridos. Estou com um problema com pornografia. Mas eu vou consertar isso por um princípio moral. Qual que é o princípio moral que eu tomo? Estou fazendo um voto comigo mesmo. Não vou mais olhar essas carniças. Não vou mais abrir esses sites. E vou resolver isso na minha vida. Força do braço, queridos. Eu duvido. Eu duvido se você não vai fazer isso de novo. Faz, irmãos. Quer ver outra questão? Fala mal dos outros. Quantos aqui falam mal dos outros? Todo mundo. Se João Batista estivesse aqui, ele ia chamar a gente, sabe do quê? Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? João Batista disse. A gente fala mal dos outros, queridos. Qual que é a diferença, pastor? De falar mal biblicamente e falar mal na carne? A diferença é que quando você fala na carne é porque, de fato, é por esforço próprio, as coisas se tornam cauterizadas de comum para você. Mas quando o Espírito Santo, de fato, está num processo de santificação de dentro para fora, você fala, mas você fica mal. Quantos aqui já procuraram pessoas para pedir desculpa porque falou mal delas? Eu já procurei, queridos. Outro dia eu procurei um irmão aí, recentemente, queridos. Pastor, hein? Procurei um irmão. Falei, irmão, só um comentário lá, citaram o seu nome lá. Aí os caras foram bater o pênalti pro gol lá, em vez de eu defender, eu falei, rapaz, é isso mesmo, esse irmão é difícil. Queridos, não consegui dormir. Pergunta para Giovana, eu fico doido. Fui lá falar com o irmão. Fui lá falar, irmão, falei que isso era difícil. Ele falou, eu sou mesmo. Eu falei, graças a Deus, é um difícil, né, esclarecido. Deus é bom, queridos.
Mas eu estou dizendo para você, o processo de santificação é diferente do que tem sido imposto, porque a religião, queridos, impõe para você um processo de santificação de fora para dentro. A religião está sempre falando para você, ó, Roberta, faz isso, Roberta, deixa aquilo, o Tida, faz isso, o Tida, deixa aquilo. É isso que a religião faz. Ela promove para você uma santificação externa. As pessoas olham para você, aí depois, quando está você e Jesus, Jesus te dá uma palavra. Ele fala, sabe o que acontece com vocês, fariseus? O problema de vocês é o seguinte, quando eu olho o exterior do copo e do prato, ele parece estar limpo. Mas quando eu olho dentro, está cheio de sujeira e podre. Aí ele faz um elogio, porque para mim isso foi um elogio aos fariseus, irmãos. Elogio. Ele fala, vocês são como sepulcros caiados. Ou seja, vocês são como túmulos, onde enterra morto. Por fora vocês estão bonitos, mas por dentro vocês fedem, cheiram mal. Elogio. Porque se aí eu falava mais coisa. Jesus foi conciso, né? Respeitou, amou, enfim. Nós, amados, precisamos compreender isso. O processo de santificação de fora para dentro sempre vai trazer mérito a você. Um outro erro do processo de santificação, humanamente dizendo, de maneira não compreendida. Quer ver? Você se separa muito, você é muito dado à Bíblia, você é muito dado à oração, você é muito dado a visitar pessoas, você sempre vai ter tapinha nas costas. Ô pastor, aquela oração forte que o senhor faz, hein? Oração forte, sou pai de santo? Ai de oração forte. Mas é assim que as pessoas tratam. Aí você vem, dá uma explanação de Gênesis e Apocalipse, as pessoas, rapaz. O que o processo de santificação faz, irmãos? Faz você entender e discernir até que ponto os elogios dados a você, eles de fato têm nexo e até que ponto passou daquilo que devia. Entende? Então é assim, eu recebo honrarias, você recebe? Recebemos, queridos. O livro de Tiago diz a quem honra, honra. Nós devemos receber as honrarias, mas a gente precisa discernir quando elas passam do limite. E nós precisamos colocar Deus, porque o processo de santificação faz isso. O processo de santificação, biblicamente, teologicamente correto, sempre vai colocar Deus no seu devido lugar. E sempre vai colocar você também no seu devido lugar. Então, receber entendimento do processo de santificação externamente, de dentro para fora, faz de mim e de você alguém que Jesus vai reprovar nas nossas atitudes e ações. Outra coisa sobre santificação, e eu finalizo falando dela com vocês. A santificação, amados, diferente da justificação, ela não é operada uma única vez. A justificação, quando Jesus nos justificou pelo sacrifício da cruz do Calvário, ato consumado, concluiu. Uma vez justificado, uma única vez justificado. Santificação é um processo contínuo. Porque a santificação, na verdade, é uma morte da carne, do ego, é uma morte do eu, é um processo que Deus vai estabelecendo, porque é Ele quem estabelece o processo, é Ele quem conduz o processo, é só você permitir. É só você permitir. Quer ver? 1 Coríntios diz, de glória em glória nós somos transformados. Quanto mais da presença de Deus você se aproxima, mais as pequenas coisas vão aparecendo para você. Quando você veio para Cristo, ou quando Cristo te trouxe, o que você preferir, você percebia coisas assim absurdas a respeito do que era pecado e do que não era. Por exemplo, assim, nossa, eu tenho um problema com ficar, eu fico com os outros. Né? Não tenho vínculo com homem nenhum, com mulher nenhuma, estou sempre ficando. Pô, isso aí não é legal. Mas as coisinhas pequenininhas você não dava valor. Ah, eu tenho problema com roubo. Eu roubo. Eu pego coisa que não é minha, não devolvo. A gente começa, quando Deus inicia uma obra na nossa vida, a gente olha só para as coisas grandes. E a gente não percebe as pequenininhas. Mas à medida que o processo de santificação vai limpando e purificando a nós, de dentro para fora, externando o que nós estamos nos tornando, você vai perceber que ao passar dos anos, você vai começar a enxergar coisas pequenininhas. Por exemplo, eu falei isso, mas para você às vezes não tem relevância nenhuma falar mal dos outros, às vezes você fala. Quer ver? Quem fala palavrão? Tem gente que fala, queridos. Por quê? Porque quando você fala para ele assim, falando, irmão, essa palavra aí não coube bem na sua boca, hein? Porque eu falo às vezes para alguns irmãos.
né? Eu falo, irmão, conjuga o verbo dessa palavra aí para mim. Falo meio brincando assim para ver se ajeita, né? Mas aí a pessoa se auto-justifica dizendo o seguinte: nossa, pastor, se eu soubesse como eu era, isso aqui não é nada. Tudo bem, irmãos, não é nada, mas ainda é. Não é nada em vista do que era, mas ainda é. O que eu estou querendo dizer com isso para vocês? O processo de santificação é assim. Ele começa limpando a lama, a sujeira, dando-nos um banho, e aí ele nos limpa. Mas quando nos limpa, queridos, agora vem enxugar. E quando você vem ser enxugado pelo Espírito Santo, você vai perceber que algumas sujeiras ainda permanecem. Ó, aqui precisa esfregar. Isso aqui precisa ser melhor limpo, não está legal isso daqui. Então o processo de santificação, diferente da justificação, é contínuo. Você vai ter, pela obra do Espírito Santo de Deus em você, que se santificar ou permitir-se ser santificado até você deixar esse corpo. Então é sempre assim, irmão. Pecado sempre vai ser pecado, o que Deus reprova sempre vai ser o que Deus reprova, e o que você não pode, biblicamente dizendo, você nunca poderá, é isso mesmo. Pastor, mas não tem nenhuma brechinha? Tem, irmão. Tem uma única brecha. A Bíblia diz que larga é a porta que conduz à perdição e à morte. Muitos andarão por ela e entrarão. Mas estreita é a porta que conduz à vida e à eternidade com Deus. O único caminho é quem se entrega. Lembrando que na perspectiva de justificação, há uma briga teológica centenária, milenária, de quem se entrega, na verdade, nunca foi justificado, porque o justificado não volta. O justificado não volta, irmão. Você pode escorregar, você pode entristecer e tal, mas um dia você está nos pés do Pai de novo. Porque uma vez tendo experimentado o dom da graça e o favor de Deus, a gente pode fazer de tudo. Mas tudo que nós fizermos, por causa dessa obra que foi interior, nós teremos a consciência e sentiremos a causa de cada ação nossa. Amém? Então o processo de santificação, ele não é único, uma única intervenção. Ele nos acompanha até que deixemos esse corpo. E por último, eu concluo com essa frase. A frase é a seguinte: viva como se a santificação dependesse somente do seu esforço. Mas viva também descansando no fato de que tudo depende do Espírito Santo. Pois é dele tanto o querer quanto o efetuar. Ou seja, em outras palavras, queridos, o processo de santificação na nossa vida é uma harmonia com Deus. É quando, por causa de justificados que fomos, agora estamos sendo santificados, mas nós temos harmonia com o Criador naquilo que Ele está nos introduzindo, nos levando a ser e fazer. Amém?